Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem, mas eu espero que você esteja bem quando estiver ouvindo. Se você não estiver, que você fique. E se você já está, que você fique ainda melhor após essa mensagem. Amém? Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, né? E no final do vídeo, se você realmente gostar dessa palavra, que você curta essa palavra e compartilhe ela com outras pessoas, amém? Vamos usar esse canal para abençoar vidas e de pregar o evangelho a toda criatura, diz a palavra de Deus. E se você não tem, né, o dom da pregação, o dom de gravar um vídeo através do YouTube, pode usar esse canal, pode usar esse vídeo, vamos alcançar outras vidas, amém? Que esse canal, para honra e glória do Senhor, abençoe, seja canal de bênção, de transformação na vida de outras pessoas, amém? Posso contar com você? Então vamos lá, hoje nós vamos meditar na palavra de Êxodo, no capítulo 5, a partir do verso 1. Preparado para a Bíblia? Hoje nós vamos ler bastante da Bíblia, amém? E eu quero que você esteja atento, porque essa palavra é uma palavra com muitas partes importantes, né? Com muitas mensagens aqui, que nós temos que estar atentos para verdadeiramente sermos ministrados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos ler juntos? Então, a partir do capítulo 5, no versículo 1, diz o seguinte: Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor e não deixarei o seu povo ir. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Portanto, deixai-nos ir caminhos de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus, para evitar que ele venha sobre nós com peste ou com espada. Então o rei do Egito disse: Moisés e Arão, por que estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E Faraó disse também: O povo da terra já é muito, e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não forneçam mais a palha ao povo para fazer tijolos como antes, e que agora eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviços a esses homens, para que eles se mantenham ocupados e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Então os feitores do povo e os seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem a palha onde puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar da palha. Os feitores os pressionavam, dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia, como quando havia palha. E os capatazes dos filhos de Israel, que os feitores de Faraó tinham posto sobre eles, foram açoitados. Os feitores perguntavam aos capatazes: Por que terminaram nem ontem nem hoje a tarefa de vocês, fazendo como antes os tijolos? Então os capatazes dos filhos de Israel foram se queixar a Faraó, dizendo: Por que o Senhor trata assim estes seus servos, já que não fornecem palha, mas nos dizem: façam tijolos? Eis que estes seus servos são açoitados, porém o seu próprio povo é que tem culpa. Mas Faraó respondeu: Vocês são uns desocupados. Vocês estão desocupados e por isso dizem: Vamos e sacrifiquemos ao Senhor. Voltem agora ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de produzir a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles:
Não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês, porque saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão que estavam à espera deles e lhes disseram: que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Amém? Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nele há. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos para que teu Espírito Santo tenha liberdade em nós, nos nossos corações, que os nossos corações sejam como terras férteis, preparada, Pai, para receber a boa semente da tua palavra, que é o pão da vida, o alimento para a nossa vida, Pai. Que nós possamos estarmos atentos ao Espírito Santo, à sua voz, prontos para sermos confrontados, prontos para sermos edificados, para sermos transformados, para sermos avivados e até mesmo para nos convertermos dos nossos maus caminhos e seguirmos nos caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma a liberdade através da minha boca, através da tua palavra, Pai, porque isso é a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém, Senhor. Amém? Então vamos lá, porque essa palavra ela é fantástica, né? Ela falou muito ao meu coração sobre algumas questões aqui importantes, né? Que esse texto vai nos trazer. A primeira delas é sobre a direção de Deus. Arão e Moisés, quando eles são chamados por Deus, eles têm uma direção do Senhor, né? Do que eles vão dizer para Faraó. Qual é a mensagem que eles vão dizer? Qual é a função deles naquilo que Deus vai realizar? Aqui no capítulo 5, eles já sabem para o que foram chamados, né? Deus já havia falado com Arão, já havia falado com Moisés. Eles já sabiam o que Deus iria fazer através da vida deles, que era tirar o povo do Egito, da escravidão, né? Eles já sabiam o que iam dizer para Faraó e o que Deus faria, né, para que Faraó não permitisse a partida do povo para adorá-lo, como Moisés e Arão chega para dizer a Faraó, né, que Faraó o libertasse, deixasse que o povo seguisse, né, numa distância de 3 dias para adorar ao Senhor. E por que eles pedem isso? Porque adorar a Deus, sacrificar animais para os egípcios era abominação. Então eles têm essa direção de Deus para que Faraó deixasse com que eles fossem, né? E nós vamos ver Faraó endurecido, com seu coração endurecido. E a primeira coisa que ele faz é acrescentar um fardo ainda maior para aquele povo que já era escravo, que já era um povo sofrido, que já era um povo que clamava ao Senhor pela sua liberdade, né? Quando Deus vai falar com Moisés para que ele volte de Midian, né, da casa do seu sogro Jetro, para ir tirar o povo do Egito, a primeira coisa que Deus fala com Moisés é: eu estou ouvindo o clamor do povo de Israel por causa do sofrimento que eles estão passando lá no Egito. E eu quero que você volte para que você seja aquele que eu vou usar para libertar o meu povo da escravidão. Então já havia uma direção de Deus para a vida de Moisés, já havia uma direção de Deus para a vida de Arão, mas nós vamos ver aqui um desenrolar dessa questão, né? E vamos ver o que vai acontecer no final dessa situação, né? E aí o que vai acontecer? A primeira questão é essa direção clara que Moisés e Arão têm. Depois nós vamos ver a incredulidade de Faraó quando ele diz: eu não sei quem é o Senhor dos Exércitos. Eu não sei quem é o Senhor de Israel. Então, não. Eu não vou obedecer aquilo que ele me manda fazer. E ele não só incrédulo naquilo que ele está ouvindo da boca de Moisés, nega essa saída, como ele acrescenta a pressão sobre a vida daquele povo, né? O trabalho vai ser mais pesado, a atitude de Faraó em cima, né, do povo vai trazer ali sofrimento, vai trazer ali um trabalho ainda mais árduo, mais difícil, né? E a grande questão aqui que me chama a atenção nessa palavra é que é exatamente aquilo que o inimigo faz conosco hoje.
né? Quando nós recebemos uma direção do Senhor, quando nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, para o nosso ministério, né, para o nosso chamado, ou uma palavra, uma direção que Deus dá para que a gente cumpra algo que Deus deseja que a gente faça, a primeira coisa que começa a surgir, a acontecer nas nossas vidas são as dificuldades. São situações que vão aumentar a pressão sobre as nossas vidas para que venha o medo, a angústia, a distração, né, de obedecer, para evitar que a gente tenha coragem de prosseguir e permanecer na direção daquilo que o Senhor falou. E nós vamos ver os feitores aqui chegando para Moisés e para Arão, né, e dizendo: olha para vocês, julgue porque nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó. Eles já não estão acreditando na liberdade do povo de Israel. Eles já não estão acreditando na direção que é dada por Deus de que haverá, né, a libertação do povo. Eles começam a visualizar o contexto em qual eles estão inseridos, de uma pressão muito grande, de um trabalho árduo, de pressão dobrada, de trabalho ainda maior. E como assim? Como é que nós vamos sair daqui? Faraó, que é o cara, né, o rei do Egito, acaba de derramar sobre as nossas vidas uma pressão ainda maior. Como nós vamos sair dessa situação? Olha o que é que você fez. Ao invés de nos ajudar, nos tirar, nos fazer sair desse tempo de escravidão, agora nós estamos aqui nos deparando com essa situação ainda mais difícil, ainda mais dolorosa, ainda mais angustiante, né? E é isso que muitas vezes o inimigo faz nas nossas vidas. Quando nós recebemos uma direção do Senhor, as situações ao nosso redor, elas começam a ser tão difíceis, tão impossíveis, tão angustiantes, numa pressão tão grande que a gente começa a duvidar daquilo que realmente o Senhor falou ao nosso respeito, daquilo que Deus disse que Ele faria em nós e através de nós, né? E aqui mais na frente, no versículo 22, nós vamos ver, então, Moisés, voltando só ao Senhor, porque o próprio Moisés, nesse momento, após ouvir a queixa dos feitores, ele vai diretamente para o próprio Deus. O Senhor, por que afligiste a este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu nada fizeste para livrar este povo. Moisés, ele não só esquece daquilo que Deus disse a ele referente ao livramento, à liberdade que viria através dele, como ele próprio, né, vai questionar ao Senhor por que o Senhor permitiu isso. E então, no capítulo 1, no versículo 1 de Êxodo, Deus vai dizer a Moisés: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó, pois por meio das minhas mãos poderosas os deixarei ir, e por mão poderosa os expulsará da terra. E a gente sabe que aqui no decorrer do livro de Êxodo, Deus começa a enviar as pragas, Faraó nega a saída do povo de Israel e Deus manda outra praga. Nós vamos ver aqui várias pragas, uma atrás da outra, até que a praga dos primogênitos acontece e Faraó, finalmente, em meio à dor, em meio à angústia, em meio ao desespero, manda embora o povo de Israel. E não só manda embora, mas ele, né, a vizinhança, as próprias casas, as próprias pessoas que eram vizinhos ali dos hebreus, eles começam a entregar riquezas, né, utensílios de ouro para que o povo de Israel levasse. Então Deus não só dá a liberdade para aquele povo, como também derrama bênçãos para que eles pudessem ir para o deserto, começar uma nova vida em direção à terra de Canaã, para viver uma nova história. Né? Nós vamos ver que aquele povo, depois, através da vida de Josué, vai chegar à terra prometida, vai conquistar aquilo que Deus falou, vai vivenciar os planos, os projetos e os propósitos daquilo que Deus prometeu. Então, a palavra de Deus hoje para você é: não importa que tipo de pressão você está enfrentando hoje, não importa quais sejam as
palhas que o inimigo está te fazendo ir buscar para que você possa concluir a obra que lhe é devido. O que você precisa focar, meu irmão, minha irmã, nesse momento, é na palavra daquele que não erra, que não falha, que não se atrasa. Na palavra do grande eu sou. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tenha no seu coração a certeza de que essa fase vai passar e que você vai chegar do outro lado para cantar o hino da sua vitória. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, mantenha a sua fé firme e forte, porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Diria eu e não cumpriria, a palavra que vinha ardendo no meu coração nos últimos meses. Diria eu e não cumpriria, Deus cumpre a sua palavra. Amém? Que Deus abençoe a sua casa e até a próxima palavra.